TV Câmara Campinas. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, uma comissão permanente. A pauta de hoje, nós vamos discutir sobre a situação de menores aprendizes, tendo em vista uma situação difícil para a juventude, para o jovem aprendiz aqui da nossa cidade. No entanto, em contato aí com a secretaria, com o secretário Iabico, ele nos apresentou uma perspectiva importante que a prefeitura está pensando em apresentar para a cidade. Então, nós pautamos esse assunto para que nós pudéssemos conhecer o projeto e também discutir aqui na comissão as iniciativas que nós podemos ter. Queria inicialmente aqui anunciar a presença dos membros da comissão, o vereador Marcos Bernaderi, que é membro titular dessa comissão, o vereador Tenente Santini, o vereador Zé Carlos, e a presença aqui também do nosso companheiro Jorge da Farmácia, vereador também da comissão de pessoas com deficiência, que é uma presidente da comissão, né? E eu queria chamar aqui para a mesa, para fazer parte, representando o secretário, que também vai apresentar para nós um pouquinho sobre o trabalho, o Paulo Henrique Reda Caro, por favor. E também para apresentar, pediria, Paulo, se pudesse sentar deste lado. Ele vai sentar no meu lugar. Senhor presidente, eu só queria, já que foi aberta a reunião, tenho que participar da reunião da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, mas eu, com muito orgulho, faço parte dessa comissão também, mas eu vou me ausentar, mas prometo que na próxima, é que bateu tudo hoje os mesmos horários de tantas comissões, gente. Então, a gente tem que ir um pouquinho em uma, um pouquinho na outra. Certo, presidente? Me desculpe aí, mas tenho que ir para outra. Não, ok, Zé Carlos. Eu também, no final dessa reunião, participarei um pouquinho Vereador Carlão do PT, quero cumprimentá-lo pelo brilhantismo que vem presidindo essa comissão, vereador Santini, vereador Jorge, vereador Zé Carlos, que se ausentou, meu irmão Paulo Henrique, e dizer que o nosso dia a dia aqui está ficando curto, porque nós estávamos agora no plenário, ficamos ali discutindo as questões de um projeto de lei que diz respeito também à cidadania, que é as fiações nos postos, os cabeamentos, e passou adiantado da hora, mas estamos aqui, o tema é muito importante. Eu só vou solicitar a vocês que eu também preciso ir na Comissão de Legalidade para participar como líder de governo, e que o vereador Jorge da Farmácia me substitua nos trabalhos, que com certeza muito bem o fará, ou até melhor. Muito obrigado a todos vocês. Jorge, por gentileza, por favor. Por favor, vereador Jorge. E eu queria convidar aqui também a Vanessa Dias, que é articuladora para jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, que vai apresentar para a gente também aqui um pouco do seu trabalho e da situação dos jovens aqui em Campinas. Nós vamos ter alguma dificuldade, porque estamos sem sinal de computador, mas acho que ela faz a exposição. Depois a gente passaria aqui pro Paulo, vereador, e em seguida a gente se pronuncia. Presidente, só um momentinho, por favor, também. Pois não? Como de fato foi bem mencionado aqui pelo vereador Bernaderi, e realmente as comissões aí estão a todo vapor, e eu às 16h30 vou ter que me ausentar, devido ao que eu tenho também que participar de uma comissão. Mas até às 16h30 eu vou permanecer, quero me ouvir. Obrigado. Ok, obrigado, vereador. Vanessa, então, fica à vontade. Boa tarde a todas, a todos.
Muito obrigada pelo convite, né? Eu acho que eu sou da Casa de Cultura Fazenda Roseira também, e a gente pensa muito em influenciar em políticas públicas em vários campos, né? Então, diante disso, a gente também compõe um coletivo chamado Rede Articula Juventude, e que é um coletivo em Campinas que pensa políticas públicas para a juventude, né? No sentido de como é que a gente incide, como é que a gente traz novos espaços para esse jovem, como que, principalmente agora, nesse momento político tão delicado, e que a Secretaria Nacional de Juventude foi uma das primeiras a ser extintas, né? Então, a gente está no meio agora, né, num processo bem delicado para a juventude. Então, a Reajo, ela existe desde 2013, 2014, e a gente tem algumas ações já realizadas, como uma pesquisa chamada Perguntação, no sentido de perguntando, né, para esse jovem o que ele sente falta no município de Campinas, né? E uma das questões que saíram é falta de espaço, falta de acolhimento, o serviço da assistência. A gente percebeu, né, quando se pensa a política para a juventude, na cidade até 2014, até 2015, que foi 2015 que foi sancionada a lei do Conselho e da Coordenadoria de Juventude, né? Mas até 2014 não se tinha nenhuma política voltada especificamente para o jovem, e a assistência social ela acaba acolhendo na sua maioria essa juventude. Mas, ao mesmo tempo, o que eles traziam, porque a gente também percebeu, quando esse coletivo começou, percebeu-se que esse jovem também evade dos serviços da assistência. E por quê? Então, a gente foi para perguntas, né? Perguntar para esse jovem. Foi através de um processo chamado Perguntação, em que alguns jovens, 27 jovens, perguntaram para mais 300 jovens, né? Então, era uma pesquisa realizada de jovem para jovem, e ele traz muito essas questões de que, olha, não sou bem acolhido no serviço, o educador não sabe lidar com o meu dia a dia, não tem espaços em Campinas que promovam essa realidade, saíram coisas de trabalho também, principalmente, né, porque eles estão no processo de que a pressão familiar também é grande para que ele saia para o mundo do trabalho, a necessidade financeira e várias outras questões. E aí a gente montou esse coletivo, que a Roseira também faz parte, o Jongo, e a gente veio caminhando, testando temos um projeto que a gente chama de projeto piloto, que a gente vai testando metodologias em organizações da assistência, ou em outras. Em 2015, nós ampliamos para outras fora da assistência. Então, a gente realizou esse... E o que é esse projeto piloto? Ter uma articuladora no serviço, né, de alguma organização não governamental ou de algum movimento, fazendo atividade com esses jovens num período de 3 a 4 meses. E nós fizemos, em 2015, em 2 espaços de aprendizagem profissional, que é a Associação do Homem, de Educação do Homem de Amanhã, que é carinhosamente apelidada de Guardinha, e o ESPRO, que é o Ensino Social Profissionalizante, ela tem unidade na Barão Geraldo de Resende, tem unidade no Vida Nova, mas a gente atuou na Barão Geraldo de Resende. E aí, junto a isso, a gente também tinha um consultor fazendo pesquisas, fazendo cruzamento dos dados que já existem sobre essa realidade. Não sobre essa realidade do trabalho, mas várias outras. Tanto que esse material que está aí na tela é um material que a gente chama de Guia da Juventude. Ainda só tem nesses campos, né? A gente pretende reescrever esse material e pretende ampliar essas frentes, porque faltou cultura, faltou segurança. É importante discutir também segurança, né? Mas trabalho nós demos conta de fazer. Esse guia ele tem impresso. Eu esqueci de trazer, mas eu vou deixar um impresso com a comissão. Dessa capinha aqui,
A gente fez para distribuir mesmo, porque é um material que a gente faz recomendações ao município referente a essas frentes aí. É um material que foi escrito coletivamente. Na Reajo, né, tem gente de cultura como eu, mas tem gente que trabalha, que está ligada ao trabalho, que está ligada à educação. A gente tem parceria com a Diretoria Oeste, com a saúde, então algumas pessoas do CAPES acessam, e claro, assistência social, porque é na sua maioria. E aí, quando a gente vai para o campo do trabalho, aqui tem algumas ponderações, né? Algumas questões falando do que a gente pensa, do que seria o ideal para esse jovem, com base em tudo que a gente vivencia. E aí a gente, né, tem aqui como objetivo, né, atuar na incidência de mais e melhores oportunidades de trabalho, emprego e geração de renda para a juventude no município de Campinas. E contribuir para a promoção da inclusão social por meio do trabalho, emprego e geração de renda, fornecendo informações para acesso e integração do jovem ao mundo do trabalho. E a gente tem essas leis e convenções como base, né? Então a gente fez um estudo em relação a isso, alguns conceitos, né? Esse material ele traz alguns conceitos, com base em que a gente tem essa visão. E é uma pena que não está aqui, está no impresso só, alguns dados que eu queria trazer, né? São dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Especificamente do município de Campinas. E o quadro aqui é bem delicado, quando se trata de quando esse menino ou essa menina passa pela aprendizagem profissional, está na empresa como aprendiz, mas os dados são muito complicados quando se trata de efetivação no mundo do trabalho. As empresas, na verdade, assim, a gente tem, inclusive, que não deu para projetar, eu procurei o arquivo, não achei, mas, assim, não existe efetivação desse jovem que passa por esse processo de aprendizado. Inclusive, eu até quero dar uma lida aqui, né? Porque ele traz dados de 2014, de 2009 a 2014. Esse cruzamento de dados foi realizado. E sempre a taxa está sempre negativa de entrada desse jovem para o mundo do trabalho. Então, uma observação, né, desse material. De modo geral, não há geração de emprego nos aprendizes neste município. Importante a ser destacado aos aprendizes, mesmo que pese sua contratação por tempo determinado, há uma ampla rotatividade na mão de obra, o que, de certa maneira, não caracteriza um aprendizado, mas uma contratação temporária para desempenhar determinadas funções. E aí, quando a gente vai pensar de acordo, por exemplo, então, e em relação à formação, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, sempre dados muito negativos em relação a quem tem ensino médio completo. Então, isso não faz muita diferença. Se é ensino superior completo, incompleto, se é ensino médio incompleto, isso não está relacionado. Independente disso, é sempre baixo. Assim, os jovens não entram para o mundo do trabalho com base na lei do aprendiz. Aí, uma outra observação, que aí eu queria... uma das coisas também é a renda que é baixa, né? Então, esse jovem, ele é incorporado na empresa temporariamente, a sua renda acaba sendo baixa, e aí a efetivação, ele também acaba não acontecendo, porque, às vezes, quem já tem o superior incompleto, também não compensa ir trabalhar com uma renda tão baixa. Porque tem os cargos já específicos e esse menino não aprendeu. Então, por exemplo, uma das conversas com os meninos na guardinha, dona, eu tô lá e eu vivo carregando caixa. Então, esse aprendiz, ele tá lá para desempenhar papéis o que ele vai aprender em carregar caixa? Sendo que ele tem que aprender coisas do ofício, né? Relacionada à empresa que ele está. Então, a gente tem um pouco desse panorama
que é bem complexo. Eu até arriscaria assim, que é uma forma mesmo de terceirização, talvez, porque é isso, né? Eu tenho o jovem aprendiz naquele momento e depois, a hora que acabar o tempo dele, porque normalmente são 2 anos que ele pode ficar na organização, na guardinha, não lembro se na ESPRO é assim, eu sei que na guardinha ele tem um contrato de 2 anos, que ele fica indo, né? Ele vai na organização, aprende os ofícios e tal, e vai para a empresa para vivenciar aquilo na prática. Mas aí acabou esses 2 anos, ele não é efetivado e ele é obrigado a se desligar do serviço, né, da guardinha ou de outra organização, e ele não consegue naquela área que ele foi fazer a atividade. E isso, né, vendo os dados, tal, muitos depoimentos também a gente ouvia dos jovens. Eu lembro que no período que eu estive na guardinha, muitos deles, ao vencer o contrato, tiveram que se desligar e aí verificando, gente, aí vocês conseguiram trabalho? E, dona, tá difícil. Ô, Vanessa, deixa eu só fazer uma interrogação para você, que até pedi para o presidente, obrigado o presidente Carlão. Eu trabalho muito com as pessoas deficientes. Queria saber, em relação a jovens deficientes, se você tem algum trabalho na guardinha, como que faz isso? Se tem, porque eu nunca cheguei a ver um guardinha, um patrulheiro que tenha qualquer tipo de deficiência. Exatamente. No ESPRO e na guardinha, nos grupos que eu trabalhei, e eu não vi público deficiente nesses espaços. Agora, eu não vi e não sei também se é uma questão da organização, se é uma população que não sabe que pode acessar esse serviço, isso eu não sei dizer. Mas realmente não é visível, assim, você não encontra. É bem raro. Bom, então assim, aí eu fico pensando, né? Se esse jovem ele não consegue acessar o mundo do trabalho via a lei do aprendiz, quem dirá o jovem negro? Porque, e aí, indo para a questão da juventude negra, né? Eu ouvi coisas, e os dados não trazem se é jovem negro, se não é, qual que é a porcentagem, mesmo porque a gente está vendo, e depois eu posso deixar esse material, que tem sempre um déficit, não entra, né? Entra sempre menos pessoas, né, para o mundo do trabalho. E aí, assim, falas desse jovem, então, eu tive a experiência tenho experiência de conviver com uma transexual, que é da rede de juventudes também, e passou pela guardinha, e uma jovem que tem o corpo físico, vale ressaltar, né, que a transexualidade é assim. Tem o corpo biológico, que é um homem, mas se sente mulher. Então, ele está nesse processo de transformação, mas também é negro, ou melhor dizendo, é negra. Então, ela tem o cabelo black, e tem a forma de falar e de trazer. E aí, assim, ela foi questionada pelo seu cabelo dentro de um desses espaços, que eu prefiro também não citar nomes e tal, mas dentro de um desses espaços que ela frequentou. E foi questionada por quê? Não é porque a organização ela é racista. Pode até ser, né? A gente sabe que tem racismo institucional em todo lugar, a gente sabe, né? A gente estamos careca de saber dessa discussão. Mas tem uma questão que é da empresa também. Como que a empresa olha para esse jovem? O jovem que tem o cabelo black, o jovem que tem o cabelo dreadado, né? Então, para o jovem transexual, como que a empresa olha para isso? Então, tem isso. Tem outras questões também, das meninas que acabam querendo se enquadrar, né? Se enquadrar, se adequar ao processo porque sabem que se tiver também com cabelo... se não estiver alisado, digamos assim, não é apropriado. Isso não é dito. A gente sabe que o racismo não é dito, ele é vivenciado. Mas é essa pressão que elas sofrem. E quando eu estive em uma dessas organizações que elas me viram, elas viram uma outra possibilidade de trabalho,
que eu acho que isso também tem que ser levado em conta, né? E isso a gente faz esse apontamento no nosso material, que esse jovem ele pode ser, então, de repente, trabalhado com economia solidária, por conta das empresas que pressionam essa questão também racial. Né? Então, assim, uma coisa acaba puxando outra. E aí eu percebia que na vivência elas se interessavam pelo turbante, pelo cabelo, e como você cuida do seu, só pela minha experiência, vivência com elas. Porque na cabeça tem essa adequação que tem que ser feita. Então, são muitas questões que acho que são envolvidas aí e que eu sei que tem-se a proposta de pensar a juventude negra inserida nesse mercado, né, nesse mundo, mas a gente também tem que pensar que a forma como a política está hoje talvez não seja a mais adequada. Né? Então, assim, o Estado tem que olhar um pouco mais para essa política, porque se esse jovem continuar não entrando, de que adianta, então, que formação é essa que é feita, né? Se a empresa olha para ele e fala, eu não vou te contratar, né? Então, como que a gente pensa isso? Então, eu queria trazer, né, a mãe Edna me convidou para fazer essa fala por essa experiência. Não estou diretamente ligada nessas organizações, fiz alguns trabalhos com elas, a gente tem parceria com elas. Obviamente que se essa conversa afunilar mais, acho que vale a pena a gente convidá-las para estar aqui, né, nesse processo de tentar entender como que a gente muda isso. Acho que a gente tem que pensar mesmo como que a gente pode modificar, mas acho que de repente pensar com elas, que acho que é uma forma também de elas expressarem, porque às vezes elas também se sentem sozinhas. Como que elas vão diante dessa legislação que é federal, como que a gente vai influenciar para que esse jovem seja de fato acolhido, né, depois que passa pela formação? Então, eu acho que é um pouco disso. Depois eu deixo esse material com a comissão, que tem várias coisas, tem online, então quem quiser é só acessar a guia da juventude.org.br, mas tem o impresso também. No impresso não tem esses dados que eu trouxe, tem só uma coisinha ou outra, mas eu vou deixar o impresso aqui também com a comissão. Ok, Vanessa, obrigado. A gente permanece aí que a gente vai fazer algumas questões. Eu queria, acho que antes de abrir aqui para os vereadores, pedir para que o Paulo pudesse falar um pouquinho sobre o trabalho da secretaria. Paulo, eu já passaria uma questão para ver se... eu apresentei um projeto de lei já aprovado aqui nessa casa, de uma forma para fiscalizar no mercado de trabalho o acesso do jovem aprendiz com deficiência. O projeto de lei prevê que as empresas têm que prestar conta ao município, que eles façam um relatório e mandam para a secretaria da pessoa com deficiência para que nós pudéssemos ter um acompanhamento. Naquele momento, nós não... Só falamos do jovem aprendiz com deficiência. Mas eu queria que depois você puder nos falar se há algum controle por parte da secretaria, se a secretaria recebe algum relatório, porque eu quero apresentar aqui para a comissão, para que nós, enquanto comissão, nós apresentássemos também um projeto de lei para que as empresas do município de Campinas fossem obrigadas a prestar conta do cumprimento dessa legislação federal. Ou seja, que nós não temos o Ministério, não sei se eles prestam conta para o Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho não nos informa. Então, era importante que o município também tivesse um controle se as empresas estão cumprindo a cota mínima de acesso. Enfim, que na sua fala você pudesse também nos prestar essa informação, que depois a gente vai desenvolver esse projeto aqui na comissão. Oi. Boa tarde. Eu queria, antes de tudo, justificar a ausência do secretário Abico, que está numa reunião e não conseguiu sair a tempo, então ele me pediu que eu representasse aqui. Vereador Carlão, essa questão, a Vanessa apontou uma questão e o senhor outra, que eu já queria, antes de falar até do nosso projeto, abordar um pouco. Ela falou da formação dos aprendizes e da
de uma certa utilização, digamos, equivocada desses jovens como nas empresas, né? Isso é um desafio grande que existe realmente, porque até dá por parte das entidades que formam aprendizes também. Porque muitas vezes eles oferecem uma formação que não é exatamente profissionalizante, não é profissional. Então, realmente, isso, ainda existe muitos casos de jovens que vão para as empresas e, assim, na verdade, não aprendem, né? Não cumprem essa função da aprendizagem. Eles vão lá e fazem serviços, digamos, precarizados, vai. É um desafio, não é uma coisa fácil de resolver, porque muitas vezes a empresa quer cumprir a cota. Ponto. Só cumpre a cota. Não... Então esse é um trabalho que, assim, junto com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, precisa ser feito. Essa questão dos aprendizes com deficiência, a Secretaria hoje não tem nenhum controle sobre isso. É o Ministério do Trabalho que faz essa fiscalização. Mas eles não fazem, eles fazem fiscalização da cota de deficientes e a fiscalização da cota de aprendizes. Eles não cruzam as coisas. Então eu não sei, eu imagino que eles nem tenham levantamento desse tipo hoje. Mas é uma coisa que também precisa ser vista com atenção. Hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho na Secretaria específico sobre essa questão da aprendizagem, que envolve várias ações. Uma é um projeto de lei que deve estar sendo encaminhado aqui para a Câmara, provavelmente em agosto, porque julho é o recesso, né? Então, esse projeto já está na Secretaria de Negócios Jurídicos, em uma fase, digamos, avançada de análise, né? E esse projeto foi construído junto com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com o Tribunal Regional, com representantes das empresas, os trabalhadores. A gente procurou fazer a gente perdeu, entre aspas, algum tempo para que não houvesse falhas, né? Assim, para que fosse um projeto bem discutido e construído a várias mãos, para que não se apresentasse uma coisa que depois se mostrasse, né, de difícil implantação. O que a gente está pensando, na verdade, é o seguinte: assim, como a aprendizagem é uma lei federal, de modo geral, os municípios não se envolvem de forma muito direta com ela, ou nem de forma indireta. Os municípios quase sempre não tem nenhuma política com relação à aprendizagem, porque o que eles acreditam é que a aprendizagem é uma lei federal, as empresas têm que cumprir uma cota, o Ministério do Trabalho tem que fiscalizar e acabou. E quem vai fazer a formação é o Sistema S e entidades certificadoras, né? Entidades autorizadas pelo Conselho da Criança. O que a gente está pensando é ir um pouco além disso, em vários sentidos, né? A gente hoje tem, assim, avaliando as possibilidades, nós temos duas pontas hoje que são deficitárias, digamos assim. Uma é a ponta da formação, que ainda, apesar de Campinas tem, além do Sistema S, tem 8 entidades hoje certificadoras, né, que podem formar aprendizes. Algumas de porte maior, como o CIE, a Guardinha, os Patrulheiros e o ESPRO, né, e outras menores. Mas, assim, juntando tudo isso, você não atende... Você atende por volta de 10% ou pouco mais que isso do potencial que existe na cidade de aprendizagem, de aprendizes, a serem colocados no mercado. É uma coisa muito pequena. Então, há um campo enorme especialmente para o jovem mais carente, para o jovem mais pobre. Porque as entidades, aqui não vai nenhuma crítica, mas é a forma que eles têm para se manter. A entidade, ela cobra, vamos dizer, da empresa uma taxa uma taxa de administração, né? Então, aí isso, já estou indo para outra ponta, que é a ponta do cadastro. A gente tem um problema hoje no CEPAT, né, no nosso cadastro, que o cadastro do Cine, né, do Ministério do Trabalho, ele permite que uma pessoa entre 14 e 24 anos chegue lá e fale, eu quero me cadastrar como aprendiz aí, né? Só que não tem vaga, não existe nenhuma vaga. E assim, porque essas entidades que formam, elas não dialogam com a gente nesse sentido, porque eles não vão colocar a vaga no nosso cadastro, porque se eles colocarem lá, essa taxa vai ter que ser abolida, porque o CEPAT não pode cobrar.
CEPAT é um serviço gratuito. Então, não existe essa interação entre o formador e quem capta a vaga e pode mandar para eles. Eles mesmos acabam fazendo isso, né? Oi? Não tem. Isso aí não vai acontecer, vamos dizer. Pelo menos é difícil acontecer. O que a gente está imaginando fazer? Hoje nós temos uma escola, que é o CEPROCAMP, que é ligada à FUMEC, que é uma escola técnica. A lei federal que trata da aprendizagem, ela prevê 3 possibilidades de formação de aprendizes. Que é o Sistema S, que é a prioritária, mas que não cumpre. O Sistema S, ele forma aprendizes de acordo com a solicitação dos seus associados. Então, a empresa que é associada fala, eu quero X aprendizes. Eles vão lá e formam. Tem tantos outros que não, né, que poderiam estar sendo formados e não são. Então, o Sistema S, essas entidades que a gente chama de certificadoras, que precisam obter uma autorização do Conselho da Criança, etc. E as escolas técnicas. As escolas técnicas não precisam de autorização do Conselho da Criança. Só precisam se cadastrar no Ministério do Trabalho e o curso ser adequado à aprendizagem. Então, a nossa proposta é utilizar o CEPROCAMP, que hoje não é utilizado com essa finalidade, como uma formadora de aprendizes também. Então, nós vamos entrar nessa seara de formação também. Quer dizer, não tem cabimento, a gente tem uma estrutura qualificada, que tem bons cursos, uma variedade grande de cursos, e que pega uma parcela da população que poderia estar se beneficiando e não está. Então a ideia, assim, fundamental é essa, transformar o CEPROCAMP numa formadora de aprendizes, né? E a gente já está analisando os cursos que podem ser mais adequados. Nós já encaminhamos ao Ministério do Trabalho os cursos que o CEPROCAMP oferece para verificar se esses cursos podem ou não ser certificados, né, como aprendizagem. E, paralelamente, nós vamos encaminhar esse projeto de lei para a Câmara que prevê uma parceria, né, um convênio entre a Secretaria e a FUMEC para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Porque daí o que a gente vai fazer? Nós temos, eu fiz um levantamento prévio de pessoas que estão no cadastro do CEPAT hoje e que estão na idade que poderiam estar em aprendizagem. São cerca de 2.000 pessoas, só no cadastro hoje. Imagina que outras pessoas pudessem procurar o CEPAT para isso. Claro que muitas dessas pessoas já podem ter se colocado, arrumado outras coisas, outras formas, né? Mas é um sinal que existe uma demanda aí por esse tipo de serviço, né? Então, na verdade, esse é o movimento mais, assim, o mais expressivo que a gente está fazendo é esse. A gente colocar realmente a prefeitura como um protagonista nessa questão da aprendizagem. Porque a gente acha que, além, assim, num primeiro momento, talvez a gente não consiga oferecer tantas vagas. Assim, a gente não está nem tão preocupado com o número de vagas no primeiro ano. Mas, a partir do momento que a prefeitura se coloca dessa forma, chama atenção das empresas, principalmente das empresas que estão descumprindo a cota, certo? Então, é um movimento político, inclusive, de entrar em campo mesmo, olha, nós estamos fazendo isso, né? Então, se a gente está fazendo isso, a gente quer que vocês façam também, certo? Então, esse projeto está ainda nessa fase final aí de análise, né, pelo jurídico, e provavelmente em agosto já vai estar sendo encaminhado para a Câmara. E é um serviço que aí vai ser totalmente gratuito, tanto a formação quanto o cadastramento da vaga, né? E nós tivemos semana passada em São José dos Campos, que é uma cidade que tem assim, das que eu conheço, é que tem um trabalho de poder público municipal mais forte nessa área de aprendizagem. Eles têm uma fundação lá, Funde-HAS, eu não lembro agora o que HAS, Funde-HAS. Eles têm 450 aprendizes lá hoje. É uma fundação. Eles não têm parceria com a prefeitura, mas é uma fundação municipal. Eles têm 130 aprendizes na Embraer, 70 aprendizes na Johnson, na Leroy Merlin, empresas grandes. E lá, assim, pelo menos do que a gente levantou, Vanessa, o índice de efetivação é grande. E essas empresas, é uma aprendizagem de qualidade, porque em São José dos Campos, para você entrar numa Embraer é difícil, né? E aí, assim, o nível de... Eu não tenho, assim,
aqui eu posso depois passar para a comissão dados mais precisos. O nível de efetivação é bem alto lá. E é um serviço já reconhecido na cidade. Quer dizer, o que a gente está pensando em fazer em Campinas, claro que gradativamente nada vai acontecer assim de uma hora para outra, é chegar num patamar próximo a esse ou até superior, pelas possibilidades da cidade, né? E tem uma série de outras coisas envolvendo aprendizagem que a gente vai retomar, que é o Dia do Jovem Aprendiz, que é em dezembro, um dia é mais simbólico, mas é interessante a gente fazer. Existe uma lei municipal que criou um selo que é distribuído anualmente às empresas que se destacam na contratação de aprendizes. Esse selo foi entregue durante 2 anos e foi interrompido. Nós vamos retomar essa atividade também, porque é uma forma, né, de marketing social porque não adianta também a gente... Tem que trabalhar de várias formas, assim, não só chegar para a empresa e assim, cobrando que ele cumpra a cota. É claro, tem que cobrar, mas tem que atrair de outras formas, mais positivas também, né? Então, esse projeto, quando tiver aqui já tiver sido protocolado, vereador, nós vamos fazer um debate mais amplo aqui, acho que já com o projeto em mãos, acho que é melhor, assim, mais fácil a gente discutir até os pontos. Mas aqui o que eu queria trazer para vocês é mais ou menos esse encaminhamento que está sendo dado e o que já foi feito até agora. Ok, obrigado, Paulo. Passaria então aqui para o Tenente Santini. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelas palavras, Vanessa. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, presidente Carlão. Só algumas considerações aqui. Eu acho extremamente importante esse trabalho com o jovem, independente se for jovem aprendiz ou o trabalho no geral com o jovem, eu acho que tem que ser feito para tentar tirá-lo já do crime, tirá-lo das drogas, tirá-lo das ruas, é essencial. Então, o que nós pudermos colaborar aqui com o direcionamento de vocês, Vanessa, eu acho que todos vão estar de portas abertas para poder ajudar. A gente tem que saber como poder ajudar e estar explicando de um lado, né? Especificamente com relação ao jovem aprendiz, né? Eu acho que mais de 90% das empresas não cumprem a cota de menor aprendiz. Por que não cumprem? Porque ninguém fiscaliza, porque as empresas não têm dinheiro, porque as empresas estão quebrando, quase 200 mil empresas fecharam no ano passado no Brasil, por vários motivos. O que eu faria, Vanessa, se você, e essa a gente podia acertar uma maneira até jurídica aqui, Carlão, como exigir que as empresas cumpram a cota em primeiro momento. Exigir que essas pessoas sejam profissionalizadas lá dentro das empresas, eu acho que é uma batalha maior ainda, mas se conseguir exigir que a cota saia, já a gente vai empregar centenas, milhares de jovens já. Eu acho que se fosse para atacar isso aqui, eu fatiaria. Como exigir que o Ministério do Trabalho fiscalize e exige que as empresas sejam fiscalizadas e auditadas com a cota. Empregamos esse povo. A luta por salário e a luta por qualificação da empresa é mais difícil. Como é que eu vou controlar o que uma empresa está ensinando para o jovem? É muito mais difícil. Então, acho que a gente já ganha. A luta por ter as empresas cumprindo essa quantidade de funcionários, de jovens dentro das empresas, é mais fácil controlar. Vai no banco de cadastro, quais empresas estão cadastradas? Quantos funcionários tem? Dá para pegar isso pelo INSS, dá para pegar isso pelo Ministério do Trabalho e exigir. Então, acho que uma fiscalização nesse sentido já ajudaria muito, né? Com relação então, como eu falei, em relação às cotas, acho mais importante. Salários e qualificações é muito mais difícil. Com relação a pegar esse jovem aprendiz depois e colocá-lo dentro do mercado de trabalho, também acho complicado. Eu acho que seria o correto, né? Isso é o sonho de qualquer país. Você prepara o jovem de 14, 15, 16, 17 anos, ele está semi-pronto, você absorve ele como um adulto já no mercado de trabalho, ele já está com a filosofia da empresa, já conhece as diretrizes da empresa e esse cara está quase pronto. Mas nós estamos com 14 milhões de desempregados no país. 14 milhões de desempregados no país. Então, se não está tendo emprego para profissionais prontos, imagine para um jovem começando a carreira. Que também daí já deriva para um rombo já que vai vir, que é a questão da reforma previdenciária, né? Que é outro problema, porque se essa reforma fosse aprovada, daí que o jovem não vai ter emprego mesmo, porque aumentando o tempo de contribuição das pessoas para 65 anos, daí que não vai abrir porta para jovem nenhum realmente. Caso que foi até falado no último debate nosso aqui, na Espanha,
a Previdência foi mudada para 65 anos e quase 40% dos jovens até 24 anos não conseguem emprego. Por quê? Não sai ninguém, a vaga de emprego são as mesmas, então não sai ninguém. Então, de todos os comentários aqui que foram feitos, eu acho que a única coisa eficaz aqui e imediata que pode ser feito semana que vem é verificar junto ao Ministério do Trabalho a maneira de fiscalizar as empresas que não estão contratando jovens aprendizes. Essa é a fala. Muito obrigado. Aproveitando essa fala do vereador Santini, segunda-feira, às 14 horas, vai acontecer uma audiência pública no TRT, lá no auditório do TRT, onde 60 empresas que não cumprem a cota de aprendizagem foram convocadas para ir lá e se ajustarem. Se alguém da Câmara, acho que seria importante a Câmara estar lá também, né? 60 empresas. Isso é fundamental. Eu acho que essa possibilidade... eu sei que o doutor Olival tem um trabalho importante, que é o desembargador aqui, no combate ao trabalho infantil, mas, ao mesmo tempo, na fiscalização desse tipo de serviço. Então, eu penso que a contribuição que a Câmara pode dar através dessa comissão, na linha de que disse aqui o vereador Tenente Santini, é a gente também produzir uma legislação que a gente possa fazer com que as empresas também prestem conta junto à secretaria, né? No caso do jovem aprendiz, nós já aprovamos essa lei para que fosse através da secretaria da pessoa com deficiência. Da mesma forma, eu acho que a gente pode fazer, né, esse tipo de legislação. Ao mesmo tempo, eu acho que nós precisávamos também mobilizar alguns sindicatos, para a gente saber assim, o sindicato tem alguma informação, recebe algum relatório das empresas, porque a gente poderia chamar vários sindicatos também para que eles também pudessem ser uma ferramenta no sentido de fiscalização. E eu concordo com o Tenente Santini da gente procurar o Ministério do Trabalho para poder fazer nos apresentar qual é o controle que eles têm. Porque, assim, por outro lado, eu acho que a Secretaria está sendo muito feliz na apresentação dessa propositura, porque eu já ouvi de algumas empresas que eles também querem ter acesso a uma mão de obra com a maior capacitação e as entidades que formam não têm, né? Sim, posso fazer um comentário? Claro, Vanessa. Isso que ele traz sobre essa questão da qualificação, acho extremamente importante, mas também acho que a gente tem que tomar um cuidado para também não responsabilizar as organizações certificadoras. Por que eu trago somente a essas organizações? Por que eu trago isso? Porque eu trabalho em organização não governamental desde 2001, 2002. E tem-se uma realidade desse jovem que chega na organização e que, assim, não sabe escrever o nome. Não sabe. Então, tem uma questão aí que não envolve somente a organização certificadora, porque lá ele passa 2 anos só. E para quem não tem uma bagagem educacional nessa formação, né, nessa educação básica que a gente tem hoje no país, e especificamente no estado de São Paulo, que é essa questão que, nossa, pelo amor, né, a gente parece que não vai sair nunca dela, mas assim, tem essa questão educacional, porque se eu não tenho essa base antes, a hora que eu vou para a formação do jovem aprendiz, a formação também não vai me... Então, assim, obviamente que nós não podemos abraçar o mundo, mas ao a gente tratar com as organizações certificadoras, ter um pouco desse cuidado, porque o recurso é pouco, esse jovem chega despreparado totalmente, né? Não sabe redigir uma redação, não sabe, ele não tem vivência para isso. E aí ele passa os 2 anos e realmente ele vai sair dessa qualificação não na expectativa que a empresa espera. Com certeza não. Por isso que eu acredito que
uma fiscalização não só se contratou ou não o jovem aprendiz, mas como que essa empresa está lidando com esse jovem lá dentro. Porque também se ele vê o jovem que não tem qualificação e coloca para carregar caixa, ele também não está contribuindo para a formação desse jovem. Então, assim, é pensar com carinho nisso, assim, né, para não dar, senão fica parecendo que as certificadoras não formam, e não é bem isso. Eu acho que a gente também tem que refletir sobre isso. Perfeito. Daí a importância da gente envolver também a Secretaria de Educação, né? Eu acho que é determinante. Eu queria fazer um comentário em cima disso, Vanessa, que lá em São José também nós acompanhamos o trabalho da Fundação. Nas empresas grandes, que eles têm um número maior de aprendizes, eles disponibilizam um coordenador e um assistente social. Isso é um diferencial enorme, porque se você, essa tem que estar mais próximo, né, a formadora e a empresa. E eles pelo que eles me relataram, essa experiência lá é muito boa. É uma coisa que a gente poderia, assim, vai depender de condição econômica, claro, mas isso, a gente poderia fazer aqui desculpa, também. Carlão, mas e tem uma outra coisa também que agora me ocorreu, que tem uma questão também que o Sistema S, quem acessa a maioria desses jovens é o pobre lá da periferia mesmo que acessa? Não é. As escolas técnicas, quem acessa, de fato? E as unidades certificadoras são as únicas que acabam abarcando a maior parte da população carente. Então, tem mais esse processo aí para a gente também pensar. Não, perfeito. Eu queria, então, fazer uma sugestão que nós pudéssemos, a partir desses elementos trazidos aqui para a comissão, que nós pudéssemos organizar, através da Comissão de Direitos Humanos, em parceria com outras comissões aqui da Casa, a gente organizar um seminário, né, com esses parceiros, as entidades certificadoras. Eu vi aqui SESI, SENAI, sindicatos, Ministério Público do Trabalho, as entidades formadoras, para que a gente pudesse ver o estrangulamento que existe, a dificuldade de cada setor, para ver o que a gente tem que produzir enquanto legislação que possa ajudar com que essa capacitação, essa formação, ela pudesse contribuir para o cumprimento dessa lei. Eu queria estar preocupado aqui um pouquinho do horário também, que nós temos a comissão, outras comissões da casa aqui também em reunião, e nós temos a sessão, mas eu queria também anunciar a presença aqui do Max. Desculpe, Max, não ter anunciado no início. Max é da coordenadoria lá da CEPIR, que também tem um interesse extremamente importante nesse debate, que é aquilo que a Vanessa disse na sua fala inicial, a importância da gente discutir as cotas, não só raciais, mas também como das escolas públicas, porque pegaria aí talvez uma grande maioria de jovens aprendizes na periferia da cidade, que eu acho que essa discussão é importante, que ela seja também levada em conta. Eu queria consultar se o Tenente Santin queria se manifestar. Então, eu queria declarar encerrada a reunião da comissão, agradecer a presença aqui de todos e de todas, mas que nós vamos nos empenhar muito rapidamente para a realização desse seminário, falar com esses pares. A Secretaria vai ter um papel importante, quem sabe ela pode já apresentar também uma minuta dessa propositura que a Secretaria está fazendo, para a gente poder não descuidar dessa área importante que é a juventude, para que a gente não continue perdendo os nossos jovens para o crime organizado. Esse é o maior desafio que nós temos para poder ajudar essas pessoas. Então, muito obrigado, boa tarde a todos e todas. TV Câmara Campinas.